Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Neto, servo do Deus Altíssimo. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês uma passagem que se encontra em Marcos 6, 45 ao 52. Antes de darmos continuidade, peço para que vocês deixem o like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificação. Peço também para que vocês compartilhem o vídeo para que outras pessoas venham ser edificadas através desse vídeo. E comente também, porque assim o vídeo vai ficar mais engajado e o nome do Senhor vai ser glorificado não só através desse canal, mas também da sua vida, por isso você vai estar compartilhando. E ponto importante, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, aí o vídeo irá aparecer lá notificações e você estará sendo edificado, tá certo? Então vamos para a palavra. Marcos 6, 45 ao 52, que diz: Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguisse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele se despedia do povo, tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por ele. Assim que os viram caminhando sobre as águas, logo pensaram que se tratar de um fantasma e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou: Tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Se você for observar, se você ler Marcos 6 completo, vocês vão ver que Jesus deu autoridade aos 12 a curar, a expulsar demônios e também a pregar, falar sobre o evangelho, né, que fala acerca de arrependimento. E eles ungiam o povo, curava o povo das suas enfermidades e também expelia os demônios. Ok. Quando os apóstolos chegaram e Jesus estava lá com uma grande multidão, Jesus queria ficar sozinho com eles para poder se alimentar, porque a multidão era grande, que nem dava tempo de fazer isso. Jesus foi para o outro lado de barco. Quando avistaram que era Jesus, eles correram a pé e conseguiram chegar antes de Jesus. Mas Jesus se compadeceu deles, teve compaixão e viu que aquela multidão era como se fosse uma multidão sem um pastor. Os discípulos pegou e falou: Despede a multidão, senão eles não vai dar tempo de chegar ao povoado para poder comer. Aí Jesus mandou eles providenciar a comida. Aí eles pegam e replicou, né? A gente vai ter que comprar cerca de 200 denários de pão. Aí Jesus pega e fala: Quantos pães tem aí? Aí ele pega, eles foram lá, 5 pães e 2 peixinhos. Aí pediu pra multidão se reclinar lá, né? Sentar no chão, em grupos. Aí a gente já conhece, né? Jesus dá graça ao Pai e ocorre a multiplicação. Multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E foi aí que eles alimentaram 5.000 homens. Se for ver em outro evangelho, acho que é o evangelho de Mateus, fala que foram 5.000, sem contar crianças e mulheres. E sobraram cerca de 12 cestos de pães. Olha! Que algo grandioso. E aí, no decorrer da história, Jesus pega e, depois da multiplicação, ele pega e pede para os discípulos pegar o barco, entrar no barco. Ele insistiu para os discípulos entrar no barco e ir rumo a Betsaida. Por enquanto que ele ia despedir a multidão, mandar a multidão embora.
Aí ele despediu a multidão e foi orar, foi no monte orar. Só que daí Jesus pega e repara que os discípulos estavam tendo dificuldade. O vento era contrário e eles estavam remando. Jesus viu a dificuldade, então Jesus falou, eu vou lá socorrê-lo, né? E é isso, meu irmão, não temas, não tenha, ó, não sei o que você está passando. Parece, você, ó, de noite, você tá orando, você tá jejuando, você tá fazendo a vontade de Deus, e parece que o vento tá contrário, as portas não irão se abrir, mas Jesus está dizendo, ó, não temas, porque eu sou contigo, não se assombre, porque eu sou teu Deus, eu te guardo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, Jesus está vendo tudo e ele chega na hora certa. Às vezes a gente pensa que Jesus está atrasado, mas não está atrasado, ele chega na hora certa. Se ele mandou você fazer alguma coisa, faça, obedeça. Os discípulos obedeceram e foram. Teve dificuldade? Teve dificuldade. Até porque, se você for observar nos evangelhos, Jesus fala, olha, eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu esse um... Ou seja, Jesus zerou o jogo. Zerou a vida. O que é zerar a vida? Ele fez a vontade de Deus. Ele agradou o Pai. Coisas que eu e você não conseguiríamos se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós. E ele fez, ele cumpriu toda a lei. E assim está na destra do Pai, sentado no trono. E hoje a gente tem a possibilidade de estar com ele, de viver com ele, porque ele nos amou de uma tal maneira, o Pai nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho por amor de mim e você. Tá certo? Não tem mais. Vamos lá, vamos dar continuidade. Jesus foi lá, começou a andar por cima do mar. Ó que... por cima do mar. Quando Jesus começou a andar por cima do mar, os discípulos ao ver aquilo falaram, eita! Tiveram medo, né? Um fantasma. Jesus fala, tenha coragem. Não temas. Sou eu. Não tenha medo. Aí, nessa ocasião aqui de Marcos, não fala sobre a parte que Pedro fala, se é tu mesmo, manda ter contigo, e Pedro andou, né? Sobre as almas. Só que é que tem um problema. Ele começou a andar, ele começou a olhar as dificuldades, ele começou a olhar as ondas, até porque ele era pescador. E geralmente, pescador sabe, se botar o pé na água você vai afundar. Mas quem estava ali andando sobre o mar foi o que criou o mar, foi o que criou o vento, foi o que criou tudo. Então ele tinha poder para fazer isso. Pedro teve ousadia, uma ousadia que aqueles que estavam no barco não tiveram, que eram os 12, não tiveram. Andou sobre o mar. Muitas das vezes a gente está andando sobre o mar, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos indo contra a maré. Ou contra o vento, vamos dizer, melhor, né? Contra o vento. Estamos de frente ao vento, estamos tentando e estamos fazendo aquilo que Deus quer. A gente encontrou dificuldade, a gente pensa que não vamos conseguir, mas aí Jesus vê e vai até o encontro e fala, não temas. Eles tiveram medo, não deveria ter medo, né? Até porque eles estavam andando com o próprio Deus. Tudo bem. O Pedro andou sobre o mar, olhou para as ondas, sua fé diminuiu e ele afundou. Jesus entrou sobre o barco e quando ele entrou no barco, o vento acalmou. E o pessoal ficou pasmo. E depois, no 52, mostra aqui que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estavam endurecido.
Eles andavam com o próprio Deus, andavam, Jesus curava surdo, mudo, expulsava os demônios. Deus deu autoridade a Jesus para fazer todas essas maravilhas. E ainda Cristo deu autoridade aos discípulos para curar, expulsar o demônio. E mesmo assim, eles não tinham entendido o milagre da multiplicação. Eles não tinham entendido. E muitas das vezes eu e você, quando estamos lá na frente, com muita dificuldade, pensando que iremos morrer, que Deus não está nos vendo, parece que Deus esqueceu de mim. Mas Deus não esqueceu. Deus sabe que você consegue. Não temas. Confie em Deus. Faça a vontade de Deus, porque Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Se você está fazendo a vontade de Deus, você é um bem-aventurado. Deus não deixa nenhum filho desamparado. Nenhum filho desamparado. Ele tem misericórdia dos seus. Ele cuida, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Os mínimos detalhes ele está cuidando. Muitas das vezes eu comecei a olhar para isso. Oxe, nada tá se abrindo, as portas estão tudo fechadas. E tá tudo mais difícil. Eu tô fazendo a vontade de Deus, tô agradando ao Senhor. Peraí, eu tô em pecado? O que tá acontecendo? Mas não. Você não tá em pecado. Se você está segundo a Bíblia, você não está. Você está de coração, fazendo a vontade de Deus, orando, buscando, jejuando. Orando pelos seus inimigos, orando pela sua família, orando por aquele que vos persegue. Então você está fazendo a vontade de Deus. Não se preocupe. Mas olha, haverá dificuldade. Às vezes você pensa que vai morrer. Até mesmo, pode até acontecer que alguém morra. Lembra de Lázaro, o amigo de Jesus? Mas também você lembra do milagre que aconteceu? Jesus ressuscitara. E o nome de Deus, que aquela doença era para a glória de Deus, foi glorificado. Então é isso. Essa situação que você está passando é para a glória de Deus. E tire essa pedra da incredulidade do seu coração. Creia. Não faça que nem os discípulos. Eles andavam com Jesus, mas ainda faltava algo mais. E sempre vai faltar algo mais pra gente. Às vezes é a pedra da incredulidade. Se você está incrédulo, não temas, porque Jesus vai chegar e vai acalmar o vento, assim como fez com os seus discípulos. Ele acalmou o vento e socorreu eles. Então é isso. Faça a vontade de Deus. Alguém gostando ou não, faça a vontade de Deus mesmo doendo. Porque, eu falei lá para os jovens, quando eu estava na escola bíblica, é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer na mão de Satanás. Porque sabe o que Satanás vai fazer com você? Ele vai fazer você de fantoche. No final você vai acabar sozinho, depressivo e sem amigos. Com Cristo, por mais que você ache que está só, mas você não está só. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o quê? O Consolador. Ele virá para falar acerca de mim, na verdade. Jesus mesmo falou isso. O Espírito Santo glorificará a Cristo. E outra, ele vai falar sobre a verdade, ele falará sobre a justiça e falará sobre o juízo. Então não temas. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Se Jesus está no barco, não tem o que temer. Se o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, se você aceitou ele como o único e suficiente Salvador, então não temas, pois o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E quando Jesus chega, não tem Satanás que permaneça. Porque ele é o maior, ele é o grande.
E o Pai deu autoridade a ele. Todo poder foi dado a ele na terra e no céu. E todo joelho tem que se dobrar ao seu Filho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses. Certo? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Pois isso vai fazer com que o canal seja mais engajado e o nome de Deus venha a ser alcançado até os 4 cantos da terra. Esse é o meu objetivo. E o nome de Deus venha a ser glorificado através da minha vida, e não só da minha vida, também através da vossa vida. Certo? Um abraço para todos vocês e tchau, tchau. Fui! Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16.